é, taxa dividida, né? VELs. O que que acontece? Vamos falar da VEL aqui. A gente sabe que existe os padrões de preço atemporal, né? Sim, Esses são os 8 padrões de preço atemporal que a gente tem conforme a movimentação do preço aí que vai sendo apresentado para a gente no gráfico, certo? A gente já conversou sobre isso. A gente também tem as variações do doji, né? A gente também tem as variações do doji, certo? sim, O que que esses preços têm em comum? Nós da mecânica analisamos os movimentos que formam o preço. A gente já viu que a soma dos preços é feita pelas estruturas, as estruturas formam preços e mais preços, mas a gente sabe que esses preços, quando estão no gráfico, o movimento de formação do próximo preço terá como base o movimento que formou esses preços atuais no gráfico aqui, que são os preços atemporais. A gente fala preços atemporais porque eles aparecem no gráfico, em qualquer time gráfico, em qualquer periodicidade que tu abrir, tu vai encontrar um desses padrões de vela, porque esses padrões são formados através dos movimentos. Então, chega uma hora que os movimentos são cíclicos, e esses ciclos se limitam aos movimentos que formam todos esses preços aí. Agora, o que que acontece? Por que véu? Quando a gente fala de véu, a gente fala de velas estruturais universais. O termo mais importante da véu é a estrutura. Por que estrutura? A gente começou a estudar, a gente começou desde o início da mecânica a falar das estruturas, certo? Porque são elas que dão base para a formação dos preços. Quando a gente fala de estruturas, a gente está falando de três características em comum que as estruturas apresentam, né? Que é o domínio, certo? Zona de demanda de compra e zona de demanda de venda, certo? Aproveitando esse conceito, a gente usou, né? A gente usou esse conceito de estruturas dentro dos preços atemporais. E essas características que estão nas estruturas, a gente consegue encontrar em alguns preços estruturais. Desculpa, a gente consegue encontrar dentro desses preços atemporais. Esses preços atemporais que apresentam as mesmas três características das estruturas nos dá uma definição de que eles são preços também estruturais. Por quê? Ele tem que ter um domínio, ele tem que ter uma zona de demanda na máxima e tem que ter uma zona de demanda na mínima, zona de demanda de venda e zona de demanda de compra. E os preços que apresentam essas características são os nossos preços de 4 taxas e o nosso 2G. Por quê? Aqui a gente tem zona de demanda e tem domínio. Zona de demanda, zona de demanda e tem domínio. Aqui é engraçado porque a gente tem a abertura, né? A gente tem o domínio do preço que está na taxa zero, tá? A gente tem zona de demanda de compra e zona de demanda de venda.
Por isso, esses padrões de vela se tornam velas estruturais para a gente. Certo? Tudo bem até aí? Sim. Tá, mas qual que é a importância de ter um preço estrutural com zona de demanda de compra e zona de demanda de venda? É porque quando a gente encontra essas características no preço, a gente tem um sentido de formação de preço. A gente conhece o ciclo da formação do preço, né? A gente sabe que o trabalho do preço se dá em cima das suas zonas de demanda pela formação dos domínios, tá? Então, todo preço que tiver zonas de demanda de compra e de venda pode ser trabalhado sobre formação estrutural. É por isso que a gente pegou esses preços e definiu eles como véus, tá? E por que que é importante a gente ter o conceito desse preço e como a gente vai trabalhar em cima deles? Porque esse preço atemporal, independentemente do time que ele aparece, ele é um preço único, tá? Quando a gente consegue juntar, né, mais preços, a gente consegue encontrar esses padrões de preço numa forma única. Quando a gente fala de véu, a gente está falando de um preço em si para ser trabalhado. Só que a gente conhece tudo isso na visão micro. A gente sabe como trabalhar com o preço na visão micro, que é olhando um preço em si. A VEL nos permite trabalhar com as somas de preços para encontrar um preço maior, para a gente poder trabalhar da mesma forma. Como que a gente trabalha com os preços que tem zona de demanda e domínio? Funciona assim, a gente pega os movimentos, né? Abertura, preço que rompeu a taxa de abertura, fechamento. A diferença da taxa de abertura para o fechamento é o nosso domínio, certo? Na compra, a mesma coisa, tá bom? Então, a gente vai usar esses conceitos para poder trabalhar as zonas de demanda que esse preço tem e poder aproveitar a característica que o domínio do preço nos dá, tá? Como que a gente consegue encontrar um preço desse na forma macro? Essa é a definição da VEL, essa é a utilização da VEL. A gente soma preços até achar o padrão da VEL. Como que a gente vai achar esses padrões de VEL na forma macro? Primeiro a gente vai entender que a gente precisa encontrar, e depois a gente vai entender como que a gente vai trabalhar em cima deles, porque aí vem o trabalho de demandas, que é a formação dos preços, né, arrematando as demandas para formar novos domínios aí, para formar novos preços e novas estruturas. Então, a gente vai pegar a definição de um preço para a gente encontrar suas taxas máximas e mínimas, encontrar os registros, para a gente poder trabalhar com a movimentação do preço perante essas definições, certo? Ok. Como que a gente vai conseguir encontrar uma VEL dentro do gráfico? A priori, a gente sabe que a VEL é soma de preços, né? Então, se você tiver o conceito de como encontrar uma VEL, a gente vai saber que quando o preço trabalha no seu registro, ele tem uma resposta. Quando o preço trabalha no seu domínio, ele tem uma resposta. E a mesma coisa para o seu registro de máxima, se for uma vela de venda, uma vela de compra, do mesmo jeitinho, tá? Como que a gente vai achar isso? A gente vai pegar uma reversão, né? E pegar todo o movimento até ter outra reversão. Então, aqui eu tenho a nossa reversão, a máxima que essa reversão contabilizou, certo? Nós vamos descer o movimento, seguir o movimento até a máxima de até onde esse movimento levou, e logo em seguida a gente vai também marcar, a gente vai encontrar a nossa próxima reversão. A partir daqui a gente tem a vela. A gente tem o registro, a gente tem o corpo e a gente tem o outro registro. Você conseguiu entender aqui? Sim. Reversão,
outra reversão, a máxima até ter a reversão e aonde o preço fechou. Aqui a gente tem essa véu, tá vendo? Se você for olhar, se você for desenhar, você vai encontrar um preço estrutural aqui somando esse preço. Se você for olhar, você encontra esse preço aqui. Consegue ver a relação? Registro, domínio e registro. Por que é importante a gente encontrar isso? Porque a gente sabe, de acordo com a leitura de movimento da mecânica, que o preço trabalha em cima de arremates para captar as ofertas que estão contabilizadas no pavio, tá? E quando essas ofertas são arrematadas, são entregues, a gente vê o sentido de movimento do gráfico, ok? Para a gente entender esse movimento de como que o preço trabalha em cima das demandas, a gente tem que entender o ciclo da formação do preço, que vai lá no nosso ABC. Você tem as zonas de demanda e você tem o preço que arrematou a sua zona de demanda. A partir daí, o preço de arremate nos dá uma informação de onde a gente deve atuar no gráfico. O preço sempre vai formar véus para buscar o registro de outras véus que vai formar outras véus. Então, isso daí é um ciclo para nós, certo? E você pode ver que a gente consegue encontrar uma véu em qualquer time gráfico. Temos uma véu de venda aqui, pequena, mas temos, né? Se você for olhar aqui, a gente tem uma velinha quase que desse jeito. O pavio está lá em cima, ele veio até embaixo, certo? E fechou aqui. Então, nós temos mais ou menos uma velinha desse tamanho aqui. Quase que um doji, mas temos uma vela. Reversão até a máxima, né? Antes de acontecer a reversão. Reversão até a mínima antes de acontecer a reversão. E reversão até o fechamento. Aqui também nós temos uma outra vela véu. A gente tem que saber encontrar os registros, porque nos registros estão as zonas de demanda que precisa ser trabalhada. A gente sabe o domínio, porque o domínio, quando a compra expira nele, ela dá uma resposta, né? Em função do domínio, porque o domínio é o arremate de uma véu, é o arremate de um preço, e a gente tem, a partir daí, nortes para poder continuar trabalhando, tá? No gráfico funciona assim. Quando a gente tem um preço em si, a gente tem o quê? Quando a gente tem, né, uma zona de demanda, a gente tem taxas que serão referências para a gente. Essas taxas nos dá o limite do preço e o rompimento dela nos dá o movimento de arremate, né? Quando a gente tem quando a gente tem os registros, as zonas de demanda, a gente sabe que após o arremate, esse registro, essa zona de demanda, ela vira futuro. Se você tem um registro na zona de demanda de compra e ela é arrematada pela compra, o preço vai ter que voltar aqui para buscar a venda que tem aqui. E a gente sabe que a venda está limitada aqui, porque a gente sabe que a venda foi arrematada para compra. Então, a venda vai vir buscar a tua oferta dentro da zona de demanda, mas a resposta sempre será da compra, porque foi arrematado pela compra, tá? O mesmo vale para venda, zona de demanda de venda. Você tem, você tem zona de demanda de venda, né? Um pavio na mínima, qualquer preço que tu pegar, você vai ver que você tem um preço que arrematou, certo? Zona de demanda, preço que arrematou, então o futuro da compra está na zona de demanda. Quando a compra chegar fechando na oferta da demanda, ela vai responder o preço de arremate. É por isso que aqui o preço cai. Isso é na nossa forma micro, né? Pegando um único preço. Opa, isso é na forma micro.
pegando um único preço, vendo o seu rompimento, o seu arremate e vendo o retorno do preço ali, que é onde ela busca o teu futuro. Então, toda zona de demanda para nós, ela precisa ser arrematada para nos dar uma referência de onde o preço tem um futuro para buscar, tá? Toda zona de demanda arrematada no futuro do gráfico se torna toda zona de demanda no gráfico, após arrematada, no futuro do gráfico, ela se torna o futuro do preço que tem que buscar. Então, se ela arrematou pela compra, o futuro da zona de demanda é a venda, certo? Se ela arrematou na venda, o futuro da zona de demanda é pela compra, é de compra. Tu pode ver que acontece a mesma coisa, ó. Zona de demanda, arrematou, então a gente só tem venda até aqui. Quando a venda vier aqui, a resposta será da compra. Por isso que a gente tem isso. Sempre vai ser. Não, olha aqui, ó, a mesma coisa, ó. Zona de demanda, arremate. A compra buscou o futuro. A resposta é da venda, certo? Tá, professor, então, não necessariamente a vela tem que expirar, né? Sem pavio, ela pode ficar com pavio também. Pode Tá? sim. A zona Quando de de... volta. Isso. hum, É porque a zona de demanda, cada taxa que tem na zona de demanda, a zona de demanda, a gente fala zona porque tem um acúmulo de ofertas aqui, né? O pavio, esse pavio aqui, ó, está cheio de taxas aqui, né? Se você vê o preço se movimentando aqui, você vai ver que a taxa aqui vai mudando, certo? Sim. Então, quando o preço vem captar as ofertas no seu futuro, ele pode captar qualquer uma das taxas que estão dentro da zona de demanda. Mas a gente sabe que o limite da captação de oferta está no começo desse pavio. Então, até aqui a gente pode ter venda. Entende? Se o preço for arrematado pela compra, né? Me entendeu mais ou menos? Mais ou menos. Eu precisava. É exatamente isso que está pegando, o pavio, até onde a compra pode vir, a venda pode vir, É, ó, a venda pode vir até aqui, ó, por causa da vela de arremate. por causa da Isso. vela de arremate. E se a venda não vier, professor, ela subir direto? Você Uma hora ela vai fala, voltar? a compra Isso. aqui vai Isso. voltar. Mesmo que seja lá na frente, deu compra, 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 aí voltou aqui na zona de arremate, é onde está o futuro da compra, da venda. A venda pode descer até onde ela tem futuro. Automaticamente isso se torna para nós um alvo, né? A compra vai subir, vai subir, vai subir. Agora onde que está o alvo da venda? Aonde você tem futuro de venda, certo? Certo. É o alvo que está pegando, que eu não consigo saber qual o alvo correto. Isso mesmo. É, é tipo assim, ó, a gente tem esse alvo, né? Porque a compra sempre vai buscar os pavios de baixo para cima, certo? A compra sempre tem que subir para buscar o pavio, que foi arrematado pela venda. A venda sempre tem que descer para buscar as ofertas do pavio, que foi arrematado pela compra. Então, o nosso futuro da compra, quando o preço descer e voltar, vai estar dentro desse pavio. E o futuro da venda? O futuro da venda é quando arremata na compra, vamos supor, vamos pegar essa vela de venda aqui, tá? O futuro de venda, depois que foi arrematado pela compra, tá aqui, ó. Aí, quando a venda for descer, ela tem que descer até aqui. Isso aqui é uma confirmação linda. Aqui dá para você pegar um call, tá vendo? Ela veio buscar a oferta e se manteve fora. Fora daqui, a resposta é da compra. Então, você tem um movimento de compra de novo até aqui, ó. Por causa desse movimento de arremate que arrematou aqui. E assim vai ser no ciclo, ó. Outra zona de demanda de venda. Tá vendo, ó? A venda veio, buscou, se manteve fora. A resposta vai ser de quê? De compra. Por quê? Quem arrematou? A compra. Isso. Então, deixa eu entender. A resposta da venda fica na parte de cima do pavio.
né? Ela até ali tem venda. Quando ela voltar ali, ela se confirmando acima, é compra. Já na compra, ao contrário, o pavio na parte de baixo. Isso. Você tinha essa visão mais ou menos assim ou não? Não, eu marcava É, embaixo, eu é, marcava tudo ass- embaixo. é assim que a gente trabalha com lotes, tá? A gente trabalha com lotes assim, porque a gente tem oferta, né? Aí arrematou na compra, quando a venda vier, ela vai fechar as ofertas de venda. É por isso que a gente tem a reversão, porque o lote de venda que tinha as ofertas foi fechado. Aí a resposta sempre vai ser da compra que arrematou. E a compra vai fazer a mesma coisa, ela vai vir buscar as ofertas que faltam, que foram arrematadas pela venda. Aí, quando ela fechar as ofertas que foram arrematadas pela venda, a resposta vai ser novamente da venda. A gente sempre vai ter uma reversão. A nossa leitura é essa: se o lote fechou, se o lote rompeu, ele vai ter que voltar para fechar. Quando ele fecha, a resposta é do arremate. E o fechamento do lote é dessa forma: é o preço tentando voltar para o futuro, né, para a zona de demanda que foi arrematada, que virou um futuro. Por que que a gente fala é futuro de venda? Porque era uma zona de demanda, foi arrematado pela compra, então a compra já arrematou. A venda tem que voltar ali para acabar de captar as ofertas. É por isso que a gente tem o nosso eixo zero, né? Sim. Professor, só na compra, como o pavio fica na parte de baixo, é a compra ou é a venda que vem buscar? Ó, você tem que entender assim, ó, o lote de compra, o preço para entrar no lote de compra não tem que ser de baixo para cima. A Sim. compra sempre vai buscar as ofertas de baixo, porque ela está de baixo para cima, né? Ah, tá, agora entendi. E a venda sempre vai buscar as ofertas de cima, porque ela está de cima para baixo, ó. Não tem como a venda entrar aqui e buscar aqui. Antes dela buscar aqui, quem vai buscar isso daqui é a compra, porque olha o movimento de compra. A venda vai buscar as ofertas de cima e a compra busca as ofertas de baixo. Certo? Certo. Outra dúvida, indiferente do cor da vela? Indiferente da cor da vela. Só que o lote de venda, tipo assim, ó, na zona de demanda você vai ter um futuro, né? Se for uma vela verde, na zona de demanda você vai ter futuro de venda se ela for rompida do mesmo jeito. Na zona de demanda de venda, você vai ter o futuro de compra se ela for rompida do mesmo jeito. Só que a gente tem os preços, né? A soma dos preços fez aqui, ó, um preço de venda, né? O preço vai sempre, venda sempre vai buscar venda e compra sempre vai buscar compra. Mas por que que eu falo assim, ó, que no pavio da compra em cima busca a mesma coisa que no pavio da venda em cima? Por causa do movimento que tem dentro de cada preço. A gente sabe que, olha aqui, vou te fazer uma pergunta e você vai entender o porquê, tá? A gente fala do movimento de arremate, né? Sim. Todo o preço é formado por movimento de arremate, todo o preço é contabilizado por movimento de arremate, tá? Esse preço, ele é formado por três movimentos, ó. Aqui a gente tem um movimento, né? Aqui a gente tem um movimento e aqui a gente tem um movimento. A gente tem um preço aqui, certo? A gente tem um preço aqui, a gente tem esse preço que desceu, né? Continua, aqui é a continuação desse preço e a gente tem um outro preço aqui, certo? Não, desculpa que aqui é venda. Aqui é compra. Eu vou fazer melhor. Peraí. Para não confundir. Eita, que pavio grande. Volatilidade está alta. Vamos lá. Todo movimento no gráfico é causado por um arremate. Então, esse preço de venda, esse preço de compra abriu aqui, ó, com um movimento único de venda, certo? A gente não tem uma venda aqui?
Sim, Aí depois você tem uma compra que vai daqui de baixo, que arrematou essa venda e vai até lá em cima, não é isso? Você não tem uma compra que faz isso? Se você for sim, olhar, ó, os três movimentos que está dentro do preço é esse, ó. Você tem um movimento de venda, aí você tem esse movimento de compra, e aí depois você tem o quê? Esse movimento de venda. Independentemente do preço, se você abrir o gráfico, se primeiro fez lá em cima, depois foi lá embaixo, fechou lá em cima, a gente sempre vai ler desse jeito. Que em cada pavio tem um movimento único e depois tem um movimento de arremate, tá? Por quê? Dentro de cada pavio, eita, o movimento de arremate, ele é um movimento em um único sentido, certo? Ou de compra, ou de compra, ou de venda, certo? sim, Qual que é o preço que tem um movimento único? Não é os nossos comandos? Movimento de venda, movimento único, ou o nosso movimento de compra, movimento único, certo? Quando você tem um preço que tem zona de demanda de compra e zona de demanda de venda, você tem o quê? Você tem um movimento de compra, aí depois você tem um movimento de venda, que arrematou o movimento de compra, certo? Aí depois você tem um movimento de compra. Aqui a gente tem o quê? Uma vela de venda. Essa vela de venda, se você for olhar, a formação dela está como? O domínio está aqui. Opa. O domínio está aqui e os nossos pavios estão aqui, ó. Você concorda comigo? sim, E se você for fazer da compra, não vai ser do mesmo jeito? Olha aqui, ó. Vamos fazer o da compra agora, né? O da compra é o seguinte: você tem um movimento único de venda, aí você tem um movimento único de compra, e depois você tem um movimento único de venda. venda. Aí você tem o quê? Você tem essa vela aqui, ó. Consegue entender? Consegue entender que independentemente da cor da vela, você tem venda aqui, você tem venda aqui. Você tem venda toda aqui, mas você tem um movimento único de compra aqui e de compra aqui. Consegue entender isso? Sim, Então, por isso que para nós é importante o quê? Quando o preço está de baixo para cima, quando o preço está de cima para baixo, ele vai fazer o quê? Tentar vir na venda, porque o lote está fechado para se manter fora, certo? Aqui vai ser a mesma coisa, o preço vai vir, ó, independentemente da cor da vela. Ó, em cima da venda, tem que se manter fora. Aqui, ó, em cima da venda, tem que se manter fora. entendi. Compra, né? Compra. A nossa compra está aqui, não é? Embaixo da compra, tem que se manter fora, certo? Embaixo da compra, tem que se manter fora. Você entendeu que não tem diferença para nós? Agora sim, Ficou mais claro? sim, ficou. É por causa desses movimentos. Encaixa tudo certinho. Isso aqui é bom você rever depois, rever, que você vai entender. Aí você vai falar, nossa, é verdade. Dependendo do lugar, os pavios não faz diferença para nós em relação a futuros. Porque, ó, olha aqui, você não tem uma venda aqui? Você não tem essa venda aqui? Sim, Se o preço romper ela, não vai ser um arremate da venda? vai. Aqui, ó. Se vier uma outra vela de compra rompendo esse pavio, você consegue ver que arrematou a venda do mesmo jeito? Sim. Agora sim. Ficou mais claro? Sim, agora ficou.
É por isso que a venda sempre vai buscar de cima para baixo e a compra sempre vai buscar de baixo para cima. A diferença é o quê? A diferença é o quê? Embaixo de uma vela verde, você tem que a abertura da, você tem compra daqui para cima onde arrematou e você tem um movimento de compra aqui que começou a arrematar a nossa venda que veio até aqui. E quando você tem o preço da venda, você tem o quê? Você tem uma compra aqui, né? E você tem uma venda até dessa taxa que arrematou essa compra até aqui. Quando a venda vier, ela tem que se parar acima da venda. Eita, C- legal. Hã? Legal. Então, quando você conhece isso, aí a partir daí você junta a véu. Porque em uma vela só, o preço trabalha assim. E na véu, a gente soma os preços para encontrar uma única vela para fazer o preço trabalhar dessa forma. Numa vela só, em uma vela só, a gente sabe que o preço vai vir aqui, né? Abaixo da compra e cair. Tem futuro até aqui, vai cair também. Por que que ele vai cair aqui? Porque a resposta aqui, ó, é desse movimento de arremate. O movimento de arremate de venda não está nesse pavio? Opa. Quando o preço morre aqui, ó, a resposta é de quem? Desse preço aqui. Os preços de movimento único sempre são o preço de arremate. É por isso que às vezes o preço bate aqui e cai, por causa da resposta desse movimento único aqui. É por isso que quando o preço bate aqui, ele sobe, por causa desse movimento aqui que arrematou tudo aqui para trás. O movimento de arremate sempre vai defender o movimento na resposta contrária. Certo? Certo. Achou complicado ou não? Não, até que tá abrindo bem a mente. Dá Tá para bem entender legal. tranquilo, né? Sim, Então, quando você tem esse conceito, né, dos pavios, quando você tem os conceitos do pavio, acontece isso, ó. Olha que legal, a mesma coisa que eu te expliquei, ó. Vamos pegar esse pavio aqui como exemplo, tá? O que que a gente tem aqui? Movimento de compra, não é? sim, Opa, aqui a gente tem um movimento de compra, ó. Então, daqui para cima, quem que vai responder? a compra. Por causa desse movimento aqui e por causa do arremate. Olha lá, olha o preço aqui, ó. Tá morrendo aonde? No domínio desse movimento aí. O que que é importante? A característica do domínio é o seguinte: ele dá uma resposta em função do domínio. Se você tem um domínio de compra, ele vai te dar uma resposta de compra, porque o movimento único que está no domínio de compra é o movimento da remate de compra, certo? Se você tem um domínio de venda, ele vai te dar uma resposta de venda, porque qual que é o movimento que está no domínio de venda? O arremate de venda. O arremate sempre vai te dar uma resposta. Seja o preço de taxa única, o preço de duas taxas, né, o preço de um único movimento, ele é o quê? Um movimento de arremate. Então, sempre que a venda vier na compra, quem que arrematou isso aqui? A compra. A resposta vai ser da compra. Com- Sempre que o preço vier na venda, quem que arrematou? A venda. A resposta vai ser. Venda. O que você tem que fazer é saber encontrar esse preço aqui que tem um único movimento dentro dos pavios. Eles estão aqui, ó. Você consegue ver isso? Aqui nós temos o movimento único, né? E aqui, ó, o movimento que arrematou ele. Mas aqui também nós temos o movimento único de compra. É por isso que às vezes o preço está caindo aqui, ó. Ele chega aqui no pavio aqui, ele faz o quê? Joga para compra. Porque aqui nós temos o quê? Um movimento de arremate de. Compra. E em cima a gente tem o movimento de arremate de venda. Porque você tem uma vela vermelha aqui, ó. Certo? Top. Top? Uhum. Esse tempo aqui vai Sim, acabar, eu já vou te mandar outro link já, tá bom? ok.